Daniel Hittner, em Brasília. Nós tivemos no primeiro segmento do programa um quadro grave do que está acontecendo, em termos da disposição das forças políticas de um lado e de outro nos países. Eu queria olhar um pouquinho para Brasília agora, pela sua percepção da situação política aí, e ver em que medida a obstrução praticada hoje pela oposição sugere ou não que ela tenha forças suficientes para levar adiante um pacote batizado de paz, que na verdade é uma declaração de guerra. É uma rebelião bolsonarista, vamos dizer assim, embalada de uma forma muito dramática, muito midiática, e óbvio que o tarifaço deixou em evidência a questão da anistia, porque é o PL bolsonarista dizendo, olha, basta aprovar a anistia que tudo se resolve. A questão já não havia, tudo indicava, já não havia votos para se votar a anistia ampla, geral e restrita que beneficiava Jair Bolsonaro. O que havia era uma construção para uma anistia light, que deixava de tipificar aqueles dois crimes somados de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, portanto, reduzia as penas de quem já foi condenado e não contemplava Jair Bolsonaro. Quando vem o tarifaço, há uma percepção ali da cúpula da Câmara e do Senado de que votar isso seria capitular, seria ceder a uma ingerência externa. E quem quer insistir nesse projeto, ficou mais isolado. Bom, tem um ponto que o bolsonarismo tem razão. Tem tanta certeza de que não tem voto assim, de que vai perder, então coloca para votar. Qual que é a percepção de Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Se a gente coloca para votar e se por acaso passa, esse tema contamina o resto do ano e não se vota mais absolutamente nada. E o final já é previsível, porque se passa, Lula vai vetar. Se o Congresso derrubar o veto, o Supremo vai derrubar. Então você entra numa discussão ali de meses, meses e meses, que no final não vai dar em nada e vai sequestrar completamente qualquer outro tipo de agenda legislativa. Thaís, do ponto de vista dos empresários brasileiros preocupadíssimos, como você falou, aliás, a palavra que você usou foi angústia. Angústia. Como é que eles estão vendo esse quadro político? Então, isso é mais um alimento para essa angústia, né, William? Porque, por exemplo, a parte da pauta de ajuda que o governo quer apresentar para os empresários, isso já dito e confirmado pelo ministro Fernando Haddad, depende do Congresso Nacional. Desculpa, é muito difícil acreditar que nesse momento o Congresso... O Congresso vai se negar a acelerar um processo de votação para jogar alguma boia para os empresários. Mas quando a gente olha que parte desses empresários diz que o tarifaço é bem feito, bem feito para o Brasil receber o tarifaço, será que essa mesma lógica não vai valer para acelerar e aí transformar isso em mais uma coisa de dizer, olha, o tarifaço é culpa do Lula ou do Alexandre de Moraes, portanto, não aprovar a solução para o tarifaço também é culpa do Lula e do Alexandre de Moraes e os empresários ficam a ver navios. Então, de novo, é uma sensação de que estão num fogo cruzado, estão como um cego em tiroteio, tomando tiro sem saber por quê, entende? Lorival, há um elemento inédito hoje, quando a gente olha a relação que o Trump criou com vários dos seus aliados, ex-aliados, como a gente quiser chamar, algo que ao que o Roberto se referiu anteriormente no segmento que nos precedeu, quando ele diz, o Trump tem tido uma lógica em relação a países que até aqui foram seus parceiros, que é a lógica da imposição do que ele, Trump, considere ser seus interesses. Agora, mesmo numa Ucrânia, por exemplo, não há uma força política interna tão trumpista a ponto de fazer o Trump e o seu círculo íntimo acreditarem, opa, ali a gente tem uma alavanca capaz de mover obstáculos importantes na política doméstica daquele país. É isso que o Trump pensa em relação ao bolsonarismo? É interessante. O Trump, ele enxerga, quer dizer, pelo que a gente consegue ver e pelo que a gente conversa com pessoas que conhecem bem o Trump e ouve essas pessoas descrevendo, o Trump ele tem uma abordagem
um pouco distante em relação a todas essas situações, assim, né? Ele vai agindo e medindo os resultados, os impactos e calibrando as ações de acordo com os impactos que as ações dele vão tendo. Aquelas que não geram os efeitos esperados, ele abandona completamente e chega até a desmentir que tenha feito isso alguma vez. Aquelas que vão dando os resultados que ele espera, ou até melhores do que aqueles que ele esperava, ele vai investindo e vai também calibrando. Então, em relação ao Brasil, ao Bolsonaro, assim, o interesse maior dele, na minha visão, e conversando também com pessoas em Washington na semana passada, é mais no sentido assim de, primeiro, demonstrar o poder dele, a força dele, a capacidade dele de intervir em um país. E aí é problemático quando os resultados que ele deseja não vão sendo obtidos e aí ele não tem mais como voltar atrás, porque nesse caso ele, se o desejo é impor a vontade dele, então ele tem que ir dobrando a aposta até que ele paralise o adversário. E dominando a narrativa em relação às percepções que ele deseja projetar. Os detalhes ele não se importa, realmente. Quer dizer, se o Congresso foi paralisado, se não está votando nada aqui, até mesmo alguns prejuízos comerciais eventuais que alguns setores da economia americana possam sofrer, ele não olha para essas coisas menores. Então, ele olha para o big picture, né? E nesse sentido, a parte da narrativa é que é central para ele, muito mais do que eventuais resultados objetivos, impactos, estatísticas. Isso não é muito a praia dele, né? Então, o que ele sente é que ele está dominando a narrativa ao se colocar como aquele que defende a liberdade e a democracia, e o adversário dele agir cada vez mais, e nisso ele está tendo êxito, né? Ele está empurrando Alexandre de Moraes a cada vez mais agir de uma forma que cada vez um número maior de pessoas identifique como realmente sendo de alguém autoritário. Roberto, eu não quero ser catastrófico nem apocalíptico de forma alguma. Eu quero tentar enxergar nesse cenário que tipo de rota se abre para nós. Queria usar a sua experiência, Roberto, única no Brasil, de alguém que já sentou com Trump para negociar. Foi lá no primeiro mandato, quando você era o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. E usar o que você até aqui desenvolveu nesse seu trabalho de consultoria e ajuda agora a empresas brasileiras tentando escapar, da medida do possível, do tarifaço. O que você enxerga que seja o ponto de chegada do Trump em relação ao Brasil? Acho que o ponto de chegada dele é algum tipo de reversão no processo de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma. É difícil dizer qual em que altura ele coloca o sarrafo, né? Se estaria numa anistia, se estaria no abrandamento da sentença. É difícil saber. Eu acho, francamente, que talvez nem ele próprio, presidente Trump, saiba qual é o ponto de chegada dele. Mas o importante, eu acho, nesse processo, William, é retomar um pouquinho, você acabou de falar do sentimento do empresariado, né, dos setores que estão sendo afetados pelo tarifaço. Eu converso muito com eles, como você sabe, estou até prestando consultoria a muitos deles, e tem, eu diria, dois tipos de sentimento, dois pontos muito importantes para eles. O primeiro é a sensação de que, com frequência, eles falam com algumas pessoas e ouvem até de autoridades brasileiras o argumento de que o tarifaço não foi tão ruim assim, né? Com tantas exceções, deu chabu, tarifaço deu chabu, alguma coisa assim. E o que eles dizem, o que eles pensam é o seguinte, quer dizer, eu estou conversando com um interlocutor qualquer que coloca a arma na minha cabeça e me ameaça de me executar. Aí, por algum motivo, ele muda de ideia e diz, tá bem, eu não vou mais te executar, mas eu vou arrancar o seu braço. E leva o meu braço embora. Eu não tenho que ficar contente porque eu não fui executado. Eu perdi um braço, né? E isso não é uma solução satisfatória. Essa é a grande preocupação deles, que as pessoas se deem conta
de que esses setores que vão ser afetados, eles significam empregos, eles significam milhares de famílias que vão ser afetadas no Brasil por essa situação, por essa tarifa dos setores que não foram excetuados, né? Então, essa é uma primeira preocupação e angústia, vamos dizer assim, como colocou a Thaís. A segunda preocupação deles é de não enxergar uma avenida. Eles não. Eu estou falando aqui do sentimento deles, eu falo com eles com grande frequência, e o sentimento deles é de que não há um caminho diplomático entre os dois estados. E o que sobra? Né? Se esses canais diplomáticos de negociação estão fechados, e qual é a lógica deles? Por que eles acham que não está havendo negociação? Porque eles perguntam o que o Brasil deu em troca pelas exceções. Nós tivemos 600 e tantas linhas tarifárias que foram excetuadas. O que o Brasil deu em troca para conseguir essas exceções? Não deu nada, não teve nenhuma concessão do Brasil. Significa o quê? Que essas exceções foram de interesse próprio dos Estados Unidos. Em alguma forma, as empresas conseguiram mostrar para o governo americano que aquelas sanções eram danosas à própria economia americana, às empresas americanas. Então, essas exceções, elas foram resultado de convencimento interno, de um processo interno nos Estados Unidos, e não bilateral. E aí eles se perguntam, o que sobra então? Se o caminho bilateral não está funcionando, que avenida eu tenho para conseguir algum tipo de alívio, né, nessa situação? É de fazer alianças, tentar conseguir canais lá dentro. E o problema que nós temos hoje é que todos esses canais que tradicionalmente existem na diplomacia empresarial, vamos dizer assim, hoje todos eles chegam na Casa Branca, todos eles chegam no mesmo lugar, no mesmo ponto. E se você não conseguir chegar ali, que é o ponto nevrálgico de decisão nos Estados Unidos hoje, você não tem avenida de alívio, não tem avenida de conversa para poder tentar, de alguma forma, melhorar a sua situação. Esse é o dilema, eu acho, que existe hoje na situação em que nós vivemos, do ponto de vista, sobretudo, do setor privado.